Quantas pessoas você acha que chegam à aposentadoria com R$ 1 milhão investidos? Se a sua resposta foi muita gente, talvez este vídeo mude completamente a sua visão sobre dinheiro, tempo e liberdade. Antes de continuar, já se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro com clareza, estratégia e verdade, sem ilusões, sem promessas mágicas. Se você quer construir patrimônio de forma inteligente no Brasil, esse espaço é para você. Agora, respira fundo e pensa comigo. R$ 1 milhão parece um número comum hoje em dia. A gente vê imóveis custando isso, carros de luxo passando fácil dessa marca, empresas sendo vendidas por valores muito maiores. Mas quando o assunto é ter R$ 1 milhão líquido investido para a aposentadoria, a realidade é outra. É raro, muito raro. No Brasil, a maioria das pessoas depende quase exclusivamente do INSS. E quando analisamos os dados, percebemos que apenas uma pequena parcela da população consegue acumular um patrimônio financeiro relevante até parar de trabalhar. A maior parte chega aos 60 anos com pouco dinheiro investido, muitas vezes apenas com a casa própria e uma aposentadoria básica. E aqui vai o primeiro ponto importante. Quando falamos em R$ 1 milhão para a aposentadoria, não estamos falando da sua casa, nem do seu carro, nem do terreno no interior. Estamos falando de dinheiro investido, acessível, produtivo, seja em previdência privada, tesouro direto, ações, fundos imobiliários, CDBs ou outros ativos financeiros. Por quê? Porque casa não paga suas contas, carro não paga plano de saúde. Patrimônio imobilizado pode ser valioso, mas não gera fluxo de caixa automático para sustentar sua vida com tranquilidade. O que sustenta a aposentadoria é renda, e renda vem de ativos financeiros bem estruturados. Agora vamos trazer isso para a realidade brasileira. Se você tiver R$ 1 milhão investido e seguir uma estratégia conservadora de retirada de 4% ao ano, isso significa algo próximo de R$ 40 mil por ano, ou cerca de R$ 3.300 por mês, corrigidos pela inflação ao longo do tempo. Mas só isso? Calma. Primeiro, estamos falando de uma estratégia pensada para preservar o patrimônio ao longo de décadas. Segundo, esse valor pode ser somado à aposentadoria do INSS. Se uma pessoa recebe, por exemplo, R$ 3.000 do INSS e mais R$ 3.300 dos investimentos, estamos falando de algo próximo a R$ 6.300 por mês. Para um casal, esse número pode dobrar. E aqui entra um fator decisivo: custo de vida. Se você chega à aposentadoria com a casa quitada, sem dívidas, filhos independentes e um padrão de vida ajustado, R$ 6.000 a R$ 10.000 por mês pode representar uma vida confortável, estável, sem sobressaltos. Não é luxo extravagante, é liberdade. É dormir sem medo do boleto. Agora compara isso com a realidade média do brasileiro. Muitas famílias vivem com menos de R$ 5.000 por mês durante toda a vida ativa. E mesmo assim não conseguem poupar. Não por falta de esforço, mas porque o custo de vida sobe, a inflação corrói, os imprevistos aparecem. E aqui está a armadilha silenciosa. A inflação não apenas diminui o poder de compra, ela também dificulta a capacidade de investir. Aluguel sobe, plano de saúde sobe, escola sobe, supermercado sobe. Quando tudo sobe, sobra menos para investir. Por isso, alcançar R$ 1 milhão investidos não é comum, não é automático, não acontece sem querer. É resultado de décadas de decisões. E é aqui que muita gente desiste cedo demais. Quando você tem R$ 10.000 investidos, R$ 50.000 até R$ 100.000, parece que R$ 1 milhão é um planeta distante. A diferença é grande demais. Parece impossível, parece coisa de empresário milionário ou herdeiro. Mas existe um segredo que pouca gente entende de verdade. Os juros compostos são invisíveis no começo. Imagine R$ 50.000 investidos rendendo 10% ao ano. Isso gera R$ 5.000 no ano. Não muda a sua vida, parece pouco. Agora imagine R$ 500.000 investidos à mesma taxa. São R$ 50.000 em um ano. Isso já é mais do que muita gente consegue poupar trabalhando o ano inteiro. Quando você se aproxima de R$ 1 milhão, o crescimento anual do seu patrimônio pode superar o valor que você investe mensalmente. E é nesse momento que a mágica matemática aparece. Mas ela só aparece para quem teve paciência de atravessar o deserto inicial. O começo é chato, lento,
frustrante. Você corta gastos, organiza orçamento, deixa de trocar de carro, evita financiamentos longos, aprende a investir, estuda, erra, ajusta. Enquanto isso, outras pessoas parecem estar vivendo melhor, viajando mais, ostentando mais. Só que o tempo é o maior aliado de quem pensa no longo prazo. R$1 milhão não surge de um ano extraordinário. Surge da soma de centenas de decisões silenciosas. Não parcelar o que não é necessário. Não aumentar o padrão de vida toda vez que a renda sobe. Continuar aportando regularmente. Buscar renda extra. Estudar sobre finanças. É disciplina acumulada. E mais do que disciplina, é clareza de propósito. Porque no fundo, R$1 milhão não é sobre dinheiro, é sobre tempo. Tempo para escolher não trabalhar se você não quiser. Tempo para cuidar da saúde. Tempo para viajar fora de temporada. Tempo para ficar mais próximo da família. Tempo para viver com dignidade. Muita gente acredita que R$1 milhão não é mais nada hoje em dia, que não dá para viver com isso. Mas essa visão geralmente ignora 2 pontos importantes. Primeiro, a maioria das pessoas não tem nem perto disso investido. Logo, alcançar esse valor já coloca você em uma posição extremamente privilegiada. Segundo, o impacto do patrimônio depende muito do seu padrão de vida. Quem vive pressionado por financiamentos altos, escola caríssima, carro acima da renda, dificilmente terá sensação de segurança, independentemente do patrimônio. Já quem constrói uma vida equilibrada, com custos sob controle e dívidas inexistentes, consegue transformar R$1 milhão em tranquilidade real. Existe também um componente emocional que quase ninguém fala. Construir patrimônio exige aprender a dizer não. Não para compras por impulso. Não para comparações sociais. Não para a pressão de parecer bem-sucedido antes de realmente ser. Exige maturidade para entender que sucesso financeiro não é aparência, é estrutura. E talvez essa seja a parte mais difícil, porque enquanto você constrói silenciosamente, o mundo aparentemente recompensa quem ostenta, mas no fim, quem constrói vence. E é por isso que R$1 milhão investidos para a aposentadoria continuam sendo um marco importante, mesmo com inflação, mesmo com mudanças econômicas, mesmo com crises. Não porque transforma você em rico extravagante, mas porque transforma você em alguém livre. A verdade é simples, poucas pessoas chegam lá, mas não porque seja impossível, e sim porque desistem antes da curva virar a favor delas. Se você está no começo, não se intimide pelo tamanho do número. Foque no próximo aporte, foque no hábito, foque na constância. Se você está no meio do caminho, não subestime o poder do tempo. Muitas vezes, o maior crescimento está mais próximo do que você imagina. E se você já investe há anos, continue. Ajuste estratégia, reforce disciplina, proteja patrimônio. No fim das contas, a aposentadoria ideal não é aquela cheia de luxo, é aquela sem medo. E isso começa muito antes dos 60 anos. Começa agora. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você quer aprender a construir patrimônio com inteligência e visão de longo prazo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque educação financeira não é sobre enriquecer rápido, é sobre enriquecer de forma sustentável. Grande abraço e até o próximo vídeo.